Validação de modelo de negócio. Isso mesmo. Como é que a gente analisa se o negócio é bom ou se o negócio é ruim? O que eu costumo dizer é o seguinte: você pode, no seu empreendimento, ficar muito tempo tentando fazer alguma coisa e depois você percebe que não está o seu esforço, o seu suor não está produzindo resultado. Mas tem explicação para isso? É possível mudar essa realidade? Sim, é. Eu já atendi, inclusive, dessa sala aqui, da forma como eu estou fazendo hoje gravado, eu já atendi muitas pessoas fazendo justamente isso. A gente conversa com a pessoa, com o empreendedor ou empreendedora, e a gente faz tipo um diagnóstico, certo? De posse desse diagnóstico, depois a gente pode oferecer um cenário mais provável, é claro que é só uma conversa, mas esse cenário ele já serve para muitas coisas, até para definir prioridade, para algumas coisas ele serve. Eu costumo dizer o seguinte, esse é utilizando o jeito Levi de ensinar que eu falo, que é o seguinte, eu comparo esse tipo de trabalho de validação de modelo de negócio, porque aqui aí nós vamos tentar é, ver se o negócio ele está num caminho que vai permitir prosperidade. E Uhum. aí eu comparo, como eu já fui professor de biologia há muitos anos atrás, então eu comparo como se criasse o seguinte: e se eu quisesse inventar um animal? Se eu quisesse criar um animal, tá? Por que que eu falo isso? Porque a nossa cabeça, ela guarda coisa que não faz sentido. Ela guarda coisa que não faz sentido. Então, se eu falar alguma coisa que todo mundo faz, na hora que eu acabar esse bate-papo, já esqueceu. Mas como eu falei que eu vou inventar um animal, a primeira coisa que passa é o seguinte: mas você não é Deus, você não. Como é que você vai fazer isso? Então, só o fato de fazer isso já faz criar uma certa conexão. Não se inventa animal, mas eu criei essa narrativa para isso. Então, na minha narrativa, eu imagino o seguinte: vamos ver se esse animal que vai ser criado vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, eu poderia começar a fazer várias perguntas sobre como é que esse animal que alguém está querendo criar. Vai chegar uma hora de muitas coisas que vão aparecer nessa conversa, vai chegar uma hora que talvez eu vou fazer a seguinte pergunta. Bem, se esse animal que você está querendo construir é do tamanho de um ser humano, então é muita coisa, é muita célula. Então tem que ter um líquido que vai levar nutriente, que vai trazer resíduo, né? Vai levar oxigênio, trazer gás carbônico e por aí vai, né? Tem que ter alguma coisa movimentando para sustentar todas essas células. Como é que vai ser a estrutura de bombeamento desse líquido para levar e trazer líquido? Aí a pessoa fala assim para mim, ó, isso é o que eu inventei. Não, esse animal que eu vou criar não vai ter coração. E eu já inventei que esse animal não tem coração. Eu decidi que não vai ter coração. Então tá bom. Aí eu começo a pensar. E eu vou analisando todos os animais que eu conheço, né? E olha que eu estudei, tipo assim, todos os filos, né? Todos os tipos de animais que tem na Terra, e eu não me lembro de nenhum animal, certo? Que tenha muitas células que não tem uma bomba. Ou ele está na água, mas tem uma bomba para fazer as coisas aí voltar, os nutrientes e os resíduos por aí vai. Né? Aí eu posso dizer o seguinte: olha, baseado no conhecimento que eu tenho, esse animal não vai dar certo. Como é que você pode falar que não vai dar certo? É porque não existe nenhum animal que não tenha uma bomba. Se for um animal maior, vamos ser mais claro ainda. Tem que ter um coração. Uhum. Tá? Então, a presença do coração, ela impede de criar um animal, se não tiver isso. Tá? Por que que eu uso essa estrutura? Eu uso essa estrutura porque a gente pode pegar, utilizar do mesmo jeitinho para negócio. Mesma coisa. Então, em negócio, tem 9 partes que não pode faltar. Tá? Assim como tem o Uhum. coração, que eu estou explicando aqui, então tem 9 partes do negócio que não pode faltar. Então, o que que eu faço quando eu estou validando um modelo de negócio? Eu vejo se essas 9 partes existem, se elas estão harmônicas e qual que é aquela parte das 9, como se fosse uma corrente, qual que é aquele elo que está mais frágil, porque você pode ter 8 elos fortes, se tiver um fraco, ele vai arrebentar.
Então, não vai permitir a uniformidade, nem vai permitir que esse negócio ele cresça, tá? Então, a ideia é essa. Então, quando eu inventei de comparar, validar modelo de negócio como se fosse criar um animal, a ideia que me passa pela cabeça foi isso. Uhum. Várias palestras que eu já ministrei, eu já utilizei essa analogia ou essa metáfora. E eu percebi que quando as pessoas escutaram isso, elas passaram a prestar mais atenção. Por quê? Porque elas querem saber, nossa, será que é o negócio que eu tenho, será que as 9 partes, como é que elas estão, né? Então, aí a pessoa já fica atenta para essas 9 partes, né? A ideia é justamente essa. Inclusive, no curso Negociante 10K, uma das coisas que eu fiz com os alunos da turma anterior foi justamente isso. Eu chamei eles para conversar e a primeira coisa que eu fiz foi validar o modelo de negócio. Foi ver se aquele animal, né? Vamos ver, se eles tinham as 9 partes. Então, Era viável, né? oi? Se era viável, né? Uhum. Sim, Um negócio bom. Porque às vezes as pessoas pensam que é método, certo? Qual que é a conta que eu faço? Qual que é a planilha que eu tenho que ter? Certo. E aí, normalmente, eu falo o seguinte: olha, tem muita gente que faz planilha, que é excelente para fazer planilha e está desempregado. Sim. Tá? E aqui nós não estamos querendo passar metodologia matemática. Nós estamos querendo passar uma metodologia que passa na cabeça de empreendedor, uma forma de pensar, uma forma de ver as coisas, ou identificar, que faz o negócio ser mais ou menos próspero. Tá? Então, Uhum. essa é a sequência. E, evidentemente, que tudo começa o seguinte: identificando, né? Então, vamos supor, até agora eu já passo a palavra para você, Beatriz, que é o seguinte: Uhum. qual que é o nome da sua empresa, tá? E quanto tempo que você tem a sua empresa? Uhum. Olha, então, a minha empresa praticamente é o meu nome mesmo, porque eu que faço o serviço. Certo. É autônoma, né? Já faz um pouco mais de 2 anos que eu trabalho na área, mas 100% mesmo na área, fora, né, 100% trabalhando com isso, faz um ano, porque antes, como eu trabalhava, eu comecei trabalhando como freelancer, eu conciliava o CLT mais o social media, né, a parte de marketing. Então, eu juntava os dois, trabalhava nas duas áreas. Só que aí, depois de um tempo para cá, né, um pouco mais de um ano, eu já não estava dando conta de conciliar o CLT e o freelance. Então, aí eu decidi ficar 100% nisso. Aí já faz um ano já que eu tô 100% só nisso. Tá. Então você é o MEI, né? Que a Sou gente MEI. Aham. é, é meio que empreendedor individual. É isso. Certo. Tudo bem. E tem cerca de, inclusive naquela pesquisa que eu fiz agora no meu curso, a maioria das pessoas que tem seguido as minhas postagens, pelo que eu vi lá, é claro que tem muita gente, mas existe uma frequência muito grande de pessoas que vão empreendendo até 2 anos. É mais Uhum. essa sequência, né? Uhum. Uma das coisas que eu já percebi também é o seguinte: isso até é uma coisa minha, é que normalmente quando as pessoas já estão há muito tempo empreendendo, vou te dar um exemplo assim, tipo 15 anos, certo? Uhum. Normalmente eles não querem escutar mais, por exemplo, não é eu, não, é pessoas, eles não querem mais escutar. De maneira, eles são mais, é, Fechados, né? eu diria o seguinte, eles já estão meio refratário. Essa palavra é meio complicada, é o seguinte: eu não quero escutar mais não, isso é só mais uma coisa, não sei o quê. Normalmente Uhum. eles têm é difícil você romper a barreira e fazer mudança depois que a pessoa já está um certo tempo. Inclusive, até eu já percebi isso, tá? Sim. E também tem um detalhe: às vezes você encontra alguns que já estão empreendendo a mais, que se você percebe que eles são um avião para fazer as coisas. Eles estão Uhum. a todo momento procurando conhecimento, certo? Que é por isso que normalmente a gente percebe o seguinte: se está há 15 anos empreendendo e está do mesmo jeito parado, é muito difícil, às vezes, essa pessoa despertar novamente. Uhum. Normalmente ela já não acredita mais, ou acredita até que não acredita mais nela, apesar de que Uhum. ela joga a culpa nos outros. Sim. Agora, tem alguns que estão crescendo, e aí então eles têm, até nos vídeos que eu gravei há pouco tempo, eu peguei e falei disso aí, né?
Bem, então, Uhum, vamos aqui o primeiro pedaço, assim, a primeira pergunta vai o seguinte: me fala sobre os seus clientes. uhum. Eu tenho atualmente. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. E tá faltando mais um. Ah, tá. Eu tenho 6 clientes fixos atualmente. É, são de diversos nichos diferentes. Não é muito nichado. São diversos nichos, desde transportadora até seguradora, advogado, loja de tintas, é bem diversificado, loja de eletrônicos e lançamento de produto. Então, é bem diversificado. É, normal, eles são tranquilos, meus clientes, eu não tenho problema com cliente, até porque eu sempre tento ter um relacionamento próximo, conversar bem, entender e resolver problema. Mas o que mais você gostaria de saber dos clientes? Questão de valores, demanda, o Ora, que eu faço? a questão é o seguinte: qual que é a dor que eles têm e que você resolve? Eles te procuram reclamando que está faltando o que eles gostariam de quê? E qual que é a Uhum. transformação que você entrega? Certo. Eles me buscam na maioria das vezes porque eles não têm tempo de cuidar das redes sociais, eles não têm tempo de manter uma frequência e eles entendem da importância de estar presente no digital. Então, a maioria, eles sabem da importância, então eles me procuram porque eles não conseguem fazer isso por si mesmo, né? Eles, além do negócio deles, eles não conseguem também gerenciar essa parte do marketing. Então, eles me procuram por isso, até porque eles também não querem estudar uma nova área. Muitos me falam isso, que se for para eles estudarem uma nova área, né, eles não têm interesse, eles querem fazer o trabalho deles ali e ter alguém que fique responsável por isso. É, a dor que eu resolvo é que eu faço toda a parte do marketing para eles, né? A parte de gerenciamento. Alguns clientes eu não faço só gerenciamento da rede social, mas eu faço uma questão até de endomarketing, né? Igual eu tenho um cliente eu faço a parte do marketing dele geral. Então, até campanhas internas com funcionários, eu que tomo conta. É, é basicamente como se ele terceirizasse toda a parte do marketing dele, né? Tem um escritório, então ele terceiriza e deixa tudo comigo. É, então, essa é a dor que eu resolvo deles. Eu resolvo o problema deles que eles têm com a questão do tempo de estar presente no digital, eu faço eles estarem presentes e, consequentemente, eles são mais conhecidos, são mais vistos, mais procurados, eles falam que gostam do meu jeito de arte, gostam do meu jeito, tipo, de organizar as coisas também. Pelo menos é o que eles me falam. E é mais isso, gostam também da criatividade, né? Porque muitas vezes eles não têm tempo nem criatividade para fazer roteiro ou direcionar vídeo e eu faço tudo isso para eles. Certo? Esse pessoal que você atende, Uhum, assim, segundo uma forma, na sua opinião, uhum. daqui a cerca de 6 meses, um ano, você vai estar com eles, você percebe que isso é sustentável, eles têm interesse de continuar? Sim, uhum. Tem uns mesmo que eu já tô Esse há. tempo que você está trabalhando, não tem ninguém, tipo assim, não, eu vou testar um tempo, qualquer coisa eu vou largar de mão, alguma coisa assim? Não, são clientes antigos. O único que é mais recente, que é o que está me dando, entre aspas, um pouquinho mais de trabalho, mas não é nem porque ele é difícil, mas é porque ele não entrega, porque ele não tem. Eu tenho que ficar sempre cobrando ele porque ele não vê, eu faço os conteúdos, ele não olha, não, sabe? Ele é bem assim. Então, o único que está me dando trabalho, eu tô com ele faz 2 meses. Vai fazer 2 meses. Mas o restante eu já tô há mais de 4 meses, até vai fazer um ano, a maioria é bem antigo. E os outros clientes que, por exemplo, que acabaram deram uma pausa, por exemplo, eu tenho um cliente que eu já estou com ele há mais de um ano, assim, bem mais, e elas acabaram dividindo a sociedade, então elas deram uma pausa porque elas se separaram, né? Aí cada uma tá com a sua empresa. Mas elas já vieram atrás de mim já, porque vão começar o marketing no próximo mês também. E as duas juntas ainda. Ainda é bem engraçado, porque uma mandou mensagem, então são clientes bem antigos, não são. E eu recebo muito cliente por indicação deles mesmo. Tá. Uhum. Perfeito.
Como é que é o relacionamento? O relacionamento com os meus clientes É, é bem leve, bem tranquilo. Eu sou bem aberta para receber, por exemplo, é e-mail, WhatsApp, WhatsApp. telefone? WhatsApp e alguns da minha cidade, né? Porque eu atendo bastante de fora, mas os da minha cidade é WhatsApp, ligação, né? Às vezes eles querem falar, eles ligam, quando é muito urgente, mas é uma vez por mês, dependendo do cliente. Assim, eu faço reunião presencial com eles também, porque eles gostam. Mas na minha cidade, né, no caso. Você utiliza a plataforma para conversar com os clientes também? Eu utilizo o Meet, o Google Meet mesmo, quando eu falo com eles online. Ah, tá. Você usa o Zoom também, né? É, eu uso o Zoom, é verdade. Tá. Os seus clientes são tudo, é porque você mora em Presidente Prudente, né? Moro no interior de São A Paulo. maioria deles são daí de Presidente Prudente? Na, é meio a meio. Eu tenho clientes aqui, mas eu tenho muito cliente no estado de Goiás, por causa de alguns contatos. Ah, tá. Aham, tá. Então, a questão a barreira física, o físico para você já não é mais problema. Não, eu atendo até a design com quem eu faço parceria, ela é de Recife, né? Então a gente trabalha em parceria, ela faz bastante trabalho para mim e às vezes eu pego os clientes dela também e alguma coisa assim e não tem problema nenhum. Atendo no Nordeste, Minas, já fiz reunião com pessoas de vários lugares. Não tem problema não. Ah, tá. E isso, essas conversas por WhatsApp ou por contato, você percebe que está fortalecendo os laços seu com esses clientes? Sim, a maioria eu posso dizer que não é só cliente, é parceiro já. Já virou igual esse, tem um que eu já estou há mais de um ano, que é uma transportadora grande. Eu já sou bem próxima da vendedora, que às vezes ela me manda mensagem para desabafar, ou às vezes ela conversa comigo, tipo, bem parceira mesmo. Ela me passa bastante trabalho, às vezes, interno da transportadora, trabalho extra, sabe, freelance, assim, para fazer da própria transportadora, às vezes, ela já virou um relacionamento, assim. A maioria dos meus clientes são assim, eu não tenho problema com cliente. Muito difícil. Agora, quando você vai entregar os produtos, você pega, você vai lá produzir o material, como é que é? Por exemplo, você vai lá e grava, produz o material, depois edita, você posta ou você entrega para alguém postar? Como é que funciona? Como é que você Uhum. entrega aquilo que eles te pedem? Certo, isso daí depende muito de cada cliente, porque assim, os clientes que são de Goiás, a maioria das vezes eles já são vindo de uma própria indicação de uma parceira de agência. Então, essa agência normalmente ela já tem um videomaker, já tem a pessoa que edita, e aí eu fico só com a parte do design e a parte do gerenciamento e de criação de conteúdo. Aí a outra pessoa já fica com a parte do tráfego pago. Então, eu não preciso fazer outras coisas, eu faço só uma coisa em específica. Nesses casos, eu faço só criação de conteúdo, quando é cliente de fora, né? Faço criação de conteúdo, eu mando tudo bem detalhadinho e depois eu faço o gerenciamento, faço as postagens, o acompanhamento, tudo certinho. Agora, quando é aqui na minha cidade, dependendo do cliente, se o cliente quiser fechar o pacote para mim fazer o conteúdo, para mim lá gravar, aí eu faço também. Mas aí eu vou lá, gravo com ele um dia, gravo todos os conteúdos do mês que tiver. Ou às vezes tem um cliente que dá até 2 meses de conteúdo, e aí eu vou lá, gravo tudo, edito tudo, programo e deixo certo. Agora, tem outros clientes que não, que eles não têm interesse, por exemplo, em vídeo. Ou ele já tem alguém que faça o vídeo. Aí não tem problema, a gente vai adequando o pacote conforme eles precisam. Mas aqui na minha cidade eu faço a captação. Fora não tem como eu fazer a captação. Aí eles têm normalmente pessoas que já fazem, para eles mesmos me mandam editar. Se você analisar em relação a texto, foto, alguma Uhum, coisa que não tem movimento, um banner, por exemplo, uhum. o vídeo, daquilo que você faz, qual o maior percentual daquilo que você faz? O que mais eu faço? É, Hum, eu acho que o que mais eu faço hoje é criação de conteúdo mesmo. Copy, né? na forma de vídeo, copy. Você faz mais Isso, isso, eu faço copy para os dois. É porque eu faço muita copy para conteúdo e eu faço muita copy para roteiro.
tenho muita cópia de roteiro. Eu faço, toda semana eu entrego cópia de roteiro, 6 cópias de roteiro por semana ou mais. Ah, tá. É, Você pegar e fazer texto para ser postado ao e-mail ou em WhatsApp, alguma coisa assim? são textos, na verdade, que é para a pessoa gravar, né? Tudo aquilo que a pessoa fala no vídeo, Entendi. eu já mando escrito para ela. Ah, entendi. Você É, monta uma cópia. E olha, você isso. vai falar isso, primeiro isso, Isso. depois isso. E Tá? aí eu monto Você também faz a o parte roteiro. visual. Eu faço o roteiro. Isso, eu falo assim, ó, a pessoa vai fazer assim, assim, assado, e ela precisa estar num ambiente assim, ela precisa ter uma expressão assim, ela precisa falar nesse tom, tudo de acordo já com o briefing de antes, né? Aí eu pego e passo para a pessoa o roteiro, a pessoa, normalmente, como é que assim, como eu vou ficando próxima do cliente, eu meio que já entendo o jeito que ele fala, o jeito que ele pensa, o que ele gosta, a maneira que ele se comporta, então acaba que eu tenho muito pouco retrabalho, muito pouco projetos que voltam para revisão, porque eu já acabo entregando do jeitinho deles. E aí eu mando muito roteiro. Então, roteiro, acho que a parte do que eu mais faço hoje é copy. Aí, em segundo lugar, viria o gerenciamento mesmo, que é a programação, e ficar analisando, né? Porque assim, o Instagram, mesmo que eu faça programação por mês, para o mês ou para a semana, eu entro praticamente todos os dias em todos os perfis dos meus clientes, porque eu gosto de saber o que está acontecendo. Então, eu entro todos os dias, eu acompanho, olho, vejo o que está sendo falado ali no Instagram, nas outras redes, sempre tento dar uma acompanhada. É, então, é uma das coisas que eu mais faço. Seria isso, e depois vinha a parte de artes, mas eu estou tentando dar uma terceirizada na parte de artes. Dependendo do cliente, assim, eu passo para uma amiga minha. É que eu tenho alguns problemas com prazo, né? Às vezes eu preciso de algo mais rápido, então eu acabo mesmo fazendo. Porque às vezes o design demora muito, né? Tipo, às vezes para me entregar umas 15 dias para mais. Aí eu prefiro eu mesma fazer às vezes. Data arte que você fala é, por exemplo, escolher tipo, cor, fonte, foto e. A arte é tipo fazer os banners, né? Tipo, igual aquele que tá ali o banner atrás de você, superação a cada 5. Aquilo ali é uma arte que alguém fez, né? Sim. Aí eu faço isso para as redes sociais. Só que isso daí toma um tempo meu, que às vezes eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, às vezes eu prefiro terceirizar. De alguns clientes eu terceirizo. Só que tem alguns clientes que eu acabo que eu não trabalho com planejamento mensal. Os que eu trabalho com planejamento mensal, eu mando a arte para o design no começo do mês e até a metade do mês ele já me entregou, porque eles têm um tempo assim para eles me entregar. Agora, os clientes que eu faço entrega semanal, porque são clientes muito dia a dia, muito assim mais, né? Que eu preciso fazer uma entrega mais, tem que ser mais flexível, eu mesmo acabo fazendo as artes. Eu mesmo que acabo improvisando aí nessa parte de arte e tomando conta dessa parte. Então, deixa eu ver se eu entendi o negócio. Tem muitos Hum. clientes que é mais ou menos assim, ô Bia, como é que eu faço? Porque eu quero falar isso, isso e isso. Eu quero pegar e mostrar isso. Eu gostaria que o meu cliente soubesse disso. Aí ela te passa essa dor. Aí você, tá bom, então deixa eu te mandar uma sugestão. Aí você Uhum. monta um roteiro e manda para a pessoa. Vê se isso aí tá bom, se é desse jeito que você quer. É mais ou menos isso que você mais faz. Isso. Tem cliente meu até que eu faço isso, né? Ele passa a dor, e tem cliente meu que já tá acostumado, igual esse da transportadora mesmo. A moça sempre me manda assim: eu preciso de uma arte, eu preciso de alguma coisa, alguma campanha para isso. Aí eu já pego, pergunto para ela: você tem alguma ideia, tem alguma sugestão? Aí ela já fala: confio em você. Então, nem falador, nem nada ela me passa. Ela já sabe que eu sei o jeito que ela pensa, então eu já mando tudo para ela. Aí ela já na hora eu mando para ela, ela já faz, já segue e é isso. Então, é basicamente isso. Eles me passam a dor e eu passo para eles do jeito que eles podem comunicar isso, né? Então você entrega, tipo assim, se fosse analisar assim, o que você mais entrega hoje seria você entrega banner, texto, para as pessoas depois pegar e falar. Você entrega vídeo, aí depois ela pega e faz o vídeo e aí você edita e fica pronto o vídeo. Então você Uhum. faz texto, banners, Uhum. que seria tipo aquele que está aparecendo ali, né? Isso, eu faço banner, mas também faço arte para rede social, né? Que é aqueles Tá. posts mesmo. Aí adaptado a cada rede social, Instagram, Isso, Facebook, YouTube, isso. por aí, Uhum. e vai, tá?
Até em relação a isso, tem alguma rede social sua que tipo, se ela se destaca em relação às outras, que os seus clientes usam mais? Sim, Instagram, disparado. Ah, primeiro Instagram, depois. Instagram, Facebook, depois TikTok, e agora os clientes estão surgindo mais com a ideia do YouTube, né? Eu tenho dois já que eu gerencio o YouTube praticamente. Ah, TikTok. Uhum. Tá. É porque aí você tem que adaptar esses textos para cada plataforma que não deve ser a mesma coisa, né? Isso, sim, Se é o vertical, o horizontal, e aí subdivisão isso. das plataformas. Uhum, isso mesmo. Tá? Até uma curiosidade, você tem muito problema com o LGPD e dessas redes sociais? Você faz alguma coisa, aí eles falam, oh, não, isso aqui não ficou dentro do conforme. ah, Não tenho problema. Até agora eu comecei a fazer tráfego pago para um cliente, né? Uhum, E eu achei até que fosse ter problema, porque tinha histórico de alguma coisa de conta, mas não teve nenhum problema. Todos os anos rodaram tranquilamente, não tive problema nenhum de bloqueio nem nada. uhum, tá. E é para você fazer essas coisas, então, você teve que aprender a fazer narrativa, né? Sim. Aí como é que é? Como é que você aprendeu isso? A pegar e fazer narrativa? Você fez alguma, por exemplo, você deve utilizar muito gatilho mental ou tem uma sequência que você utiliza? Como é que funciona isso? Isso Aham. é um curso que Olha, faz, você vai para a internet, aprende, aí é inteligência artificial. O que que você faz para conseguir atender? O que que você faz para mexer com isso? certo. Então, eu posso se dizer que desde quando eu comecei, eu meio que tinha aquele feeling, sabe? Um feeling já para criação. Então, desde nova eu já tinha um feeling para criar as coisas. Então, desde a época de escola eu já era bem rapidinha para fazer criação de coisas, roteiros ou as coisas. Eu sempre fui Prepara, envolvida nessa fazer parte. redação. Você tinha facilidade em redigir. É redação, mas também na parte criativa. Por exemplo, eu dirigi peças na escola, tipo teatro, Ah, entendi, participei entendi. dessas coisas, então eu era envolvida com essa parte de criação, entendeu? Aí eu acredito que isso daqui me ajudou a tipo a ter esses feeling para o que falar, na hora que falar, que tom de voz usar. Então, desde quando eu comecei com essa Trabalhar a parte, emoção, por exemplo. isso, trabalhar emoção, expressão, visual, tipo, eu sou bem é, como fala, bem imaginativa, eu não sei, eu imagino muito. Então eu sempre, tipo, penso muitas coisas, assim, quando eu vou criar alguma coisa. E aí, além disso, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei ler mais sobre, né? E também assistir vídeos sobre. Até então, gratuitos no YouTube mesmo, fazer vários cursos. Mas então eu paguei uma plataforma mesmo, um curso onde eu faço parte de uma comunidade que mexe com parte de social media e marketing em geral. Então, eu tenho lá aulas e cursos que eu fiz assisti várias aulas, eu fiz várias práticas lá que tem dentro do curso mesmo é de uma social media de Brasília, o nome dela é Juliana Santos. Ela era, ela era social media do Bolsonaro e do partido do PL, né? Acho que é o dele, o partido dele. Então ela trabalhava nessa parte de política lá, então eu gostava bastante dos conteúdos dela, eu acabei comprando o curso dela. E aí eu participo da comunidade dela, é muito legal a comunidade dela, bem engajada. E aí, através disso, eu tive bastante aprendizados, né? Porque até então, como eu fazia algo muito no feeling, algo muito já no meu próprio conhecimento e algumas coisas que eu ia pescando assim gratuitamente no YouTube, em outras plataformas, até em conhecimento prático mesmo, porque como eu comecei a trabalhar na área como freelancer, eu comecei tipo a aprender, olha, é assim que funciona, olha, eu tenho que fazer assim, e comecei eu mesma a ir me organizando. Aí depois que eu adquiri o curso, eu comecei a aprender como, na verdade, otimizar o meu tempo. Porque às vezes o que eu fazia já, só que eu demorava mais, com o curso e com algumas técnicas, eu comecei já a diminuir um pouco mais o meu tempo. Então, vamos falar sobre a parte de copy. O que que eu uso? Eu uso muito criação de prompt no chat GPT. Graças a Deus a gente tem um chat GPT e ele me ajuda muito no meu trabalho, porque quando eu comecei no social media, que não era muito grande essa parte de chat GPT, eu escrevia texto por texto. Eu fazia parceria com uma amiga minha que ela é jornalista
E nós escrevíamos texto por texto, legenda por legenda, não tinha ajuda de ChatGPT, era nós mesmos que criávamos conteúdos, tudo no cru. Aí depois, com a tecnologia desse ChatGPT, ele me ajuda, eu crio prompts. O que que é isso? Eu calibro o ChatGPT, eu abro abas para ele para cada cliente e eu calibro ele para que ele pense e fale da forma que eu quero, de acordo com cada cliente. E aí, dentro dessas abas, eu consigo otimizar meu tempo, porque eu jogo para ele o que eu quero, ele me entrega, eu vou lá, eu faço adaptações e depois ele vai me ajudando ali a desenvolver e aí fica mais rápido. Porque, na verdade, ele vai estar pensando da forma de que cada cliente quer e da forma de cada objetivo, porque eu já dei um comando para ele. Então, eu trabalho com isso na parte do chat. O chat praticamente é meu braço, é meu funcionário premium, assim. E que aplicativo que você utiliza? Eu utilizo o CapCut, Programas e aplicativos que você utiliza? o top dos aplicativos que eu uso. Aplicativos e programas que você utiliza. Aham, eu uso o Chat GPT, eu uso o Canva, eu uso o CapCut. Esses daqui são os que eu mais uso. Às vezes eu uso algumas plataformas de tipo de programação, tipo o não é gerenciador de, não esqueci o nome. Acho que é Business Manager, que é onde que a gente, lá no próprio Meta, a gente consegue fazer as programações dos posts, e utilizo um aplicativo que eu nem, acho que chama Photogrid, se eu não me engano. Não, é Feed Preview. Ele é um aplicativo em que eu consigo ver a previsão do post antes de sair. Tipo, eu coloco os posts lá e eu fico vendo como fica cada um. Porque às vezes eu quero que o feed da pessoa fique um pouco mais organizado, não fique tão bagunçado assim, aí eu vou olhando. Acho que é os aplicativos que eu mais uso. São esses. Uhum. Para fazer isso é o quê? Você tem computador? Eu tenho Equipamento. computador, Você tem notebook, computador, desktop, o que que é? eu tenho notebook, iPhone e iPad. Utilizo os três. Ah, tá. Depende do momento. Mas o que eu utilizo mais é notebook e o celular, que Ah, é o tá. iPhone. Você tem um espaço, como é que é? Você tem um escritório, um espaço reservado? Aham, eu tenho um espaço que, na verdade, é na minha casa, né? Que como eu trabalho home office, eu tenho. Não é igual aí, não é igual o seu espaço, eu já tenho um escritório por enquanto, mas agora eu tô de mudança, aí eu vou para uma casa nova, que aí eu tenho um espaço vai ser só pro trabalho mesmo, não vai ter quarto nem nada. Como eu moro com os meus pais, né? Ainda, então o meu escritório é basicamente no meu quarto. Eu tenho lá uma mesona, assim, e com as coisas tudo arrumadinho. Agora, quando se mudar agora mês que vem, aí eu vou ter já uma sala mesmo. Ela chega a ser fora da casa, assim, um espaço mesmo. Que aí eu vou montar o escritório. Uhum. Tá. Quem que são os seus parceiros mesmo? Você falou que tem alguém, parece que lá do Nordeste, como é que é? Tem de Goiás? Como é que é as Isso, parcerias? isso. Eu tenho a Rainara, ela é de Rio Verde, Goiás, né? Sua cidade. E ela é gestora de tráfego, mas ela tem uma agência de marketing. Eu trabalho com ela já faz mais de um ano, vai fazer 2 anos já que eu trabalho com ela. Comecei a trabalhar com ela como freelance para a loja dela e foi indo, foi indo, foi indo, e agora eu já estou na agência dela. E aí eu tenho uma amiga que ela é design, eu conheci ela em uma viagem que eu fiz de trabalho voluntário no Nordeste, a gente estava servindo no mesmo lugar, e ela é design, trabalha na mesma área, então a gente tem essa parceria, né? Como ela trabalha na área, ela sempre tinha, às vezes, algum cliente que precisava de gerenciamento completo, porque como ela é design, ela só faz o design, ela não faz gerenciamento nem criação de conteúdo, ela só faz design. Aí ela me passa outros serviços. Então, é basicamente elas duas. E aí, aqui na minha cidade, os parceiros que eu digo são os meus clientes, porque é os clientes que ficam me indicando para várias pessoas. Essa menina que você pegou e falou é uma que você passa o serviço para ela quando aperta? É a design? É. Eu tenho dois clientes fixos com ela, o restante não. O restante é porque eu já era cliente antes, né? Que eu não estava trabalhando com ela antes. Eu tô trabalhando com ela desde o final do ano, praticamente. Uhum. Trabalhei com ela, final do ano passado. Então, são dois clientes fixos que eu tenho com ela. Agora, o restante não. O restante, como é de outras indicações, outras parcerias,
eu mesmo pego e normalmente são entregas mais flexíveis. Então, aí eu não passo para ela. Mas quando aperta, eu passo para ela. Quando eu fico muito apertada assim, e ela pode me ajudar, né? Porque também às vezes não cabe na agenda dela, né? A entrega assim imediata. Em relação agora a faturamento, Uhum. é claro que a gente pode pegar vários critérios, né? Mas pensando, por exemplo, assim, de o mais comum que as pessoas mais entendem é fazer conta de venda mensal, né? Venda, Certo, no seu caso, seria do serviço que você presta, né? Venda mensal. certo. Uhum. Você percebe ao longo desses 2 anos, isso tá crescendo a cada período? Como é que é? Muito, muito. Na verdade, o salário que eu ganho hoje é uma coisa que eu não esperava assim em tão pouco tempo. É. É, de 2 anos para cá, meu salário foi 10 vezes mais. Ah, tá. Tem que trocar só o nome, né? Porque você não ganha mais salário, né? Agora, como Ah, você é dono do é próprio verdade. negócio, o seu Perdão. colabore, né? O Não, tudo CLT, o bem. CLT na minha cabeça tá. Sai de mim. É, Mas é, mas como isso aqui faz parte de uma validação de modelo de negócio, e nós estamos direcionando a essa semana que o carrinho está sim. aberto, então Uhum. você já tem uma renda para você pegar e fazer fogueira de R$ 10.000 por mês, que Eu, sobra. Não que, estou falando de fatura, não. não, que sobra 10 mil reais assim, livre, não, mas que fatura sim. Tá, tudo bem. É porque você tem as suas despesas, né? Você tem despesa. Tenho. Quando a gente faz conta de 10.000, aí tem que descontar tudo. Por exemplo, você pegou, recebeu desses Uhum, clientes seus, que é cerca de seis, aí você uhum, sai pagando os seus parceiros tudo, uhum. aí também Pagando o programa, e pagando aí tudo. tiro a minha parte, deixo lá uma querelinha Certo. no caixa. E aí ainda não chegou no 10.000. O que é o meu faturamento? Não, a sua renda, o que vai para o seu bolso. Não, não, aí 10 mil livre não, porque aí eu preciso pagar, fazer os pagamentos, aí não sobra os 10 mil livre. Tá bom, mas já tá caminhando. Tá caminhando, tá perto. Você acha que vai conseguir? Tenho certeza, até o final do ano, em nome de Jesus. Só tenho que manter as minhas parcerias e conseguir mais nova e escalar o negócio, porque eu preciso de gente para me ajudar, porque também se eu ficar Hoje a pegando um sua monte de coisa, despesa, tudo bem. É claro que a gente vai, tipo, a sua despesa deve estar na faixa de quanto por mês? a minha despesa, mas na parte da empresa ou minha parte pessoal? Não, não, tipo assim, a parte pessoal aqui não entra, né? Ah, sim, sim, da despesa? Falando, Nossa. estou falando com a empresária, Ah, né? tá, tá. Tá, não. Então, o Deixa eu, sorvete que você toma, eu não quero nem saber. Essa deixa eu, parte, né? deixa aqui eu fazer meus cálculos. Espera aí, o que eu tenho aqui de gasto? Olha só, para você ver, eu não, normalmente não faço o cálculo da despesa da empresa, né, em si. Mas eu tenho as despesas, hoje eu fiz o pagamento de. É que tem alguns programas que eu acabo dividindo com amigos, sabe? Ah, tá, sei, sei. Porque ao invés de eu pagar o valor cheio, Sei. eu pago menos, né, com eles. Entendi. Aí a gente faz bastante. Deixa eu só pegar esse valor aqui que eu fiz pagamento hoje para ela. Não sei se- Olha, arredondando assim, vamos se dizer que eu tenho aqui um gasto de R$ 1.000, 1.100 por mês, assim, com a empresa. Porque aí eu pago. Aí depende, é porque assim, tem mês que, como eu peço mais ajuda, aí eu gasto mais com parceiros, né? Mas normalmente, tipo, a faixa assim que eu pago é isso. R$ 1.000, 1.200 por mês. Aí quando o mês às vezes aperta, eu preciso de mais ajuda, aí eu pago mais. Tá. É claro que aí também tem algumas coisas que, nesse caso aí
fica difícil separar, mas, por exemplo, quanto que vale o quarto seu que você usa por enquanto, né? Isso aí uma hora vai ser É, considerado, né? A água, a luz, a internet. sim. é, Eu incluí a internet, né? Porque eu pago, mas só que realmente inclui alguns aplicativos, mas não inclui o quarto, luz, água, não. Mas eu pago também em casa, eu ajudo a pagar. é. Nós estamos no mês de maio. Maio. As vendas de abril foi quanto? As vendas de abril, Agora é faturamento, é tudo que você vê, faturamento, é faturamento, é tudo que você vendeu. ah, 8.922. Isso foi a venda do mês de abril. Isso, do mês de abril. Tá? Do mês de março foi maior? Não, a mesma Não, coisa, praticamente a mesma faixa. né? É mais ou menos a média mais ou menos é uns 9.000. Ah, Tá. eu esqueci de incluir um. Não, não, tá certo. A faixa normalmente é 9.000, 9.000 e pouquinho. É porque eu faço muito freelance às vezes. Por exemplo, igual esse mês eu já entreguei a apresentação freelance, aí tem banner para fazer, eu faço freelance. Tipo assim, eu faço algumas coisas à parte. Ah, precisa editar tal vídeo, igual teve a campanha do Dia das Mães. Ah, edita tal vídeo, não sei o que. Aí eu faço e ganho ali um dinheiro. Aí vai somando. Uhum. Tá. Bem, eu não vou. A gente poderia continuar conversando mais e é, poderia continuar aprofundando, mas do que já conversamos, eu acho que já é suficiente para mim poder fazer algumas considerações. Uhum, Eu acho importante nesse momento também dizer o seguinte: como é que é validar um modelo de negócio? uhum, Como é que é validar o modelo de negócio? Então, vamos só lembrar o que eu falei no início. Validar o modelo de negócio é eu identificar 9 partes de um negócio. Lembra que eu falei do coração do animal? Então, certo. essas perguntas que eu fui te fazendo, todas elas têm um porquê. Não tem nenhuma pergunta que eu fiz que não tem um porquê. E, na verdade, não é que eu vou quantificar, até porque não é possível quantificar só nessa conversa. Mas é possível, nesse caso aqui, identificar evidência de que existe alguma coisa, certo? E como isso faz parte de uma sequência, onde a ideia é tipo assim, na sequência a gente poder fazer orientação em relação a isso, o que eu já tenho já é suficiente. Então, Uhum, antes até de fazer mais algumas coisas, eu diria para você o seguinte: para quem eu já começaria assim, eu acho que é o primeiro ponto, né? Que eu acho que isso é um ponto, inclusive, que muitas pessoas que vão ver esse vídeo, eles têm que ficar atento a isso. É o primeiro ponto. Eu sempre digo o seguinte: olha, se você tiver um negócio, guarda bem isso, se você tiver um negócio que você tem que fazer conta demais para descobrir aonde é que está o seu dinheiro, esse negócio não é bom. uhum, Tá? Então, eu já vou direto mais ou menos o seguinte, olha, se você já está faturando cerca de 9 e a sua despesa é 1.000, isso é uma evidência muito boa, porque você pode errar, você pode fazer muita coisa, mas você tem folga. Folga. O uhum, que é um negócio ruim? É quando fica fazendo conta de centavo para ver se acha o dinheiro do negócio. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que às vezes está faturando 100.000. Pega e paga as coisas que comprou, tipo as mercadorias, depois aí, na hora que pagou os funcionários, pagou tudo, ficou 2, 3 mil.
Então, o que Uhum. que você fala? O que que faz nesse caso? Olha, já a fumaça de mau negócio. Uhum. Está movimentando demais, risco demais para não sobrar nada. Uhum. Agora, imagina só você colocar o seu suor, o seu empenho, a sua dedicação em alguma coisa que você trabalha demais para sobrar um pouquinho. Tá? É um tipo de negócio que eu falo para o pessoal: olha, desse jeito não vai. Por que Uhum. que eu falo isso? Baseado em três empresas que eu tive. As minhas empresas, eu nunca tive que fazer conta demais para achar onde estava o lucro. Eu fazia as contas, era para acertar as decisões, que depois eu aprendi que era importante, para me ficar cada vez mais eficiente. Eu não estava Uhum. procurando lucro, eu sabia que o lucro existia. Só que eu queria ser mais eficiente. Tá? Então, esse é o primeiro Certo. ponto. Então, eu sempre falo o seguinte: essa é a dica. Olha, se você tiver que fazer conta demais para achar onde está o seu dinheiro, isso é sinal de um negócio ruim. E não vai ser uma metodologia, não vai ser uma planilha, que tem lá no meu curso a planilha para você colocar lá. Então você vai saber Uhum. se o seu lucro de 9 para 1.000 foi, se ele foi só 8, se ele foi 850, se ele foi 7.950, isso é indiferente. Lá você vai perceber que você pode ser mais eficiente quando faz. Mas o grosso, tipo assim, o importante é que percebe que o negócio é viável. Né? Então, Uhum. assim, na hora que faz essa conta, já percebe que. E aí, qual que é a sua opinião? Olha, o negócio está rendendo. E se ele Uhum. vem de uma sequência aonde está aumentando a quantidade de cliente a cada dia e os clientes não estão indo embora, eles estão ficando. Então, veja bem que só de eu falar isso, qualquer pessoa precisa. Não precisa ser nenhum especialista de negócio. Só do que eu falei, ah, tá. Então, tem 2 anos, os clientes não estão indo embora, está aumentando, e o valor do faturamento está aumentando, e o custo é baixo. Então, só de falar isso, eu tenho certeza que qualquer pessoa que escutar esse vídeo nosso vai dizer, ué, parece que o negócio é bom. Uhum. Tá? Sim. Então, Levi, mas não vai fazer aquela planilha que punhar de conta? Eu acabei de falar, não é, a conta não é para isso. Tá? Eu estou Uhum. fazendo conta de empreendedor. Né? Empreendedor, Uhum. para ver se o negócio dá dinheiro. Já deixa eu ver se esse negócio dá dinheiro. Se der dinheiro, ó, o negócio parece que é bom. Então é isso. Então a primeira coisa que a gente pode ver é isso. Então, vamos dizer assim, passou no teste. De certa forma é isso, né? Agora, uma outra coisa que aqui tem que ver é o seguinte: isso até foi uma pergunta que eu nem fiz. Se pudesse falar assim para você, é, você tem que falar assim: olha, agora é mais ou menos assim, de 9.000, a maioria do dinheiro que vem para você vem da onde? A maioria? É como se Qual? fosse o seguinte: o pessoal fala que é assim, se você tem 6 clientes, 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12. Não, 6. 2 vezes 6, 12. Você tem 2 clientes que pagam 80% do que você ganha. Isso não é o que Uhum. falam, descobriram lá. Eu aplico muito a lei de Pareto, que ela nasceu da prática. Né? Então, você deve ter 2 clientes que te pagam 80% do que você ganha. Uhum. Tá? O que que você faz que te paga tanto? É tipo assim, Uhum. 80% do seu, não é o do seu trabalho, do seu suor. 80%, 20% do que você faz dá 80% desses 9.000. Tá entendendo? Tá. É qual cliente ou É, ou o qual que que eu atividade que eu faço que dá o mais que dinheiro? faz, o que que você faz que dá tanto dinheiro? O que eu faço que dá mais dinheiro é o cliente de lançamento. Tá bom. Então, veja bem o seguinte, qual que é a lógica disso aqui? Veja bem que agora a gente já parte para uma parte mais aplicada. Tá? Aí já começa o seguinte: lançamento está no final de carreira ou está no início de carreira? Se imaginasse uma onda, imaginando o Brasil, Uhum. imaginando que você tem um domínio da internet. Lançamento é uma coisa que você considera que está começando, que já está no auge ou que está em decadência? Eu acho que tá no auge ainda. Ao meu ver, pelo que eu estudo e pelo que eu tô vendo, e até por outros amigos de profissão, eles falam que quem dominar a parte do lançamento vai continuar só crescendo.
Ainda mais porque está surgindo muitas outras áreas, né, digitais, outra. Na verdade, porque a tendência do negócio é ele ir para o digital mesmo. Sim. Então, essa parte de lançamento. E outra coisa também que eu percebo é que os clientes, eles, às vezes eu não faço o lançamento do infoproduto, mas eu faço o lançamento de algum produto novo, de algum serviço novo do cliente, que aí se encaixa muito no mesmo processo ali. Tem uma cliente que eu conversei com ela, na verdade, não chegou a ser minha cliente, mas ela era psicóloga, ela tem a clínica de psicologia, mas ela queria dar consultorias para outras psicólogas. Então, era um outro tipo de lançamento que ela estaria fazendo. Sim. Então, não necessariamente era um lançamento de infoproduto, mas era um lançamento de um novo serviço dela, de abrir vagas para um novo método dela lá que ela criou. E tem outros, tem um que é advogado e ele quer fazer um lançamento praticamente de um podcast. Então, é todo um processo para melhorar. Ele já tem um podcast, ele quer reformular. Então, é praticamente a mesma estrutura de um lançamento, porque ele está lançando algo novo no negócio dele. Então, eu vejo que não vai acabar. Sempre a pessoa vai ter que inovar. Tá. Das pessoas que você acompanha pela internet que já estão na área de lançamento, você percebe que eles estão se fortalecendo a cada dia ou eles já estão preparando para deixar de mexer com o lançamento? Eles, na verdade, são bem fortes. As pessoas, pelo menos que eu acompanho na parte de lançamentos. E eles, na verdade, estão inovando muito. É como se eles pegassem a mesma coisa e lançassem de uma forma diferente sempre. E com algumas coisinhas a mais, porque eles vai se modernizando, né? Conforme vai passando, vai se atualizando. Mas eles estão muito bem, quem está mexendo com essa parte de lançamento, até porque cada hora é algo novo que está surgindo. É, analisando assim, que essa parte de que é isso que você falou que tem rendido mais para você. Você acha que a cada dia você está ficando mais preparada para fazer lançamento? Com certeza, com certeza. Não, é agora mesmo praticamente quase no fim de um lançamento, eu já percebi de vários pontos assim que eu já tenho fresco na minha cabeça que eu deveria ter feito antes para precaver esse final, por exemplo. Então já é algo que no próximo lançamento eu já tenho um checklist que praticamente estruturado na minha cabeça do que precisa estar pronto antes, do como que vai funcionar antes. É meio que eu já sei um todo, né? Como se conhecesse um todo e agora eu já sei como que coloca em ordem, como que se faz, o que que precisa, quais são os critérios básicos que precisa, qual que é o tempo antes. Muitas coisas assim ficou bem claro na minha cabeça. Sim. Tá. Bem, quando a gente pega e fala de pegar e validar modelo de negócio, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente é o seguinte: eu já sei que eu vou descobrir que tem coisa que eu vou ter que fazer diferente. Sim. Isso é óbvio, é óbvio. Uhum. Qualquer pessoa que está seguindo a gente, ela espera uma mudança. Certo. Ela não quer ficar do jeito que está. Daí ela está disposta, se está seguindo, é porque está disposto a pegar e realizar as mudanças que já sabe que é necessário ou que vai aparecer a necessidade. Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que faz, mas uma hora a ficha cai. Tá? Uhum. Então, nessa hora, uma das coisas que eu acho que é muito importante para o empreendedor é ter expectativa baixa. Como assim, Uhum. expectativa? Porque é a vontade, não, porque Deus vai me ajudar, porque não sei o quê, você entendeu? Porque eu sou. Sim. Não é isso, não. Expectativa baixa é o seguinte: é atentar para o resultado. E conforme o resultado, você pega e toma as decisões. Se a expectativa for alta demais, é mais ou menos o seguinte: ó, você está fazendo uma coisa que às vezes você nunca fez ou nunca fez com tal eficiência. Como é que você pode achar que você vai fazer alguma coisa bem feita que você nunca fez? Uhum. Quer dizer, isso até por uma questão de bom senso, né? Até se você utiliza, você falou que utiliza muito chat GPT, procurasse pelo assim, olha, qual que é a minha expectativa para uma coisa que eu nunca fiz? Você acha que eu devo ter expectativa alta ou baixa? Uhum. Eu tenho certeza o que, que ele vai dizer. Ele vai falar um punhado de coisa para você, e dizer, não, olha, calma, você acabou de falar que você nunca fez, então baixa a bola. Uhum. Então, tem muita gente que entra em negócio
coloca dinheiro demais, quer mudar tudo de uma hora para outra, e isso Uhum. não é sensato. Uhum. Mudanças, elas devem ser gradativas, até para você perceber se está acertando ou não. Senão você vai pegar e vai, tipo assim, não vai dar certo. Ou de repente o risco é muito grande. Mas não é assim. Então, a expectativa tem que ser baixa, né? E aí, o Uhum. fato de ser expectativa baixa não significa que o propósito seja pequeno, Sim. tá? É como se perguntasse aí lá, já que fala de propósito, né? Se vou imaginar, você imagina um dia ter uma casa boa, poder passear, poder ter uma família, tem coisa, passa essas coisas pela sua cabeça, Uhum. tá? Você já Com tem, certeza. pois é, mas você já tem isso hoje? Você já tem condição de ter isso fora o seu Uhum. trabalho? Ou você vai ter que batalhar para ter isso? Uhum. Tem que batalhar. Pronto, então é isso. Então veja bem que na hora que você tem um propósito forte, é tipo assim, você vai devagar. Eu sei que, né, eu tenho que ir devagar, mas o que eu quero lá na frente, né? Então, isso eu quero. E eu vou fazer de tudo para chegar lá, certo? Uhum. Ah, mas se não deu certo dessa vez, não, vai ter um mês que vem, tem outro. Então, expectativa, mas para qualquer negócio é desse jeito. Uhum. Para qualquer negócio, né? Ter essa expectativa, ter essa consciência de que está fazendo uma coisa que não faz. Porque empreendedores são assim, eles não são apaixonados pelo presente, eles são apaixonados pelo futuro. Porque o presente deles até, de certa forma, inquieta, incomoda. Cansativo, É, exaustivo. porque não é isso que eles querem. Eles não querem isso. Aliás, é tipo assim, eu queria sair fora disso, mas como é que faz? Para me sair fora disso, eu tenho que aprender. Então, né? Então expectativa baixa, né? Essa andarinha da humildade é aguardar. Então, agora veja bem. Vamos aplicar aquilo que eu perguntei para você em relação ao 80-20. Só que antes de aplicar o 80-20, eu gostaria de fazer mais uma consideração que eu acho que é interessante. Uhum. Tá? Eu utilizo muito em palestra minha, que é aprender a identificar cliente contando a história do javali. Uhum. Tá? Uma vez eu peguei, nem sei nem de onde que eu li esse negócio, mas eu ficava tentando entender como é que explica, como é que identifica cliente, né? Pelo critério normal. Você pega aquelas apostilas, olha, tem muito material que eu já vou ler que me dá preguiça de ler. Sério mesmo. Então, até uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: toda vez que eu vejo um negócio que me incomoda, eu faço virar uma história. E aí, na hora que vira uma história, até eu aprendo. Aí, como eu aprendo, eu ensino também. Uhum. Né? Então, eu tenho essa mania de fazer isso, né? E de uns tempos para cá, eu estou percebendo que eu estou ficando cada vez mais apaixonado por contar história. Só que, como eu já tenho muita história, eu já atendi muita gente, né? Ué, esses dias num podcast aqui, eu gravei 3 horas de. Eu peguei lá uns 10 casos, né? Uhum. Parece que as histórias eu não esqueço. Uhum. Os livros que eu li, eu esqueço, você nem lembro mais de onde é que está. Deve estar na minha cabeça alguma coisa, deve ter sobrado. Das histórias eu não esqueço. Né? Talvez até é bom eu começar a gravar mesmo para não esquecer a história também. Porque depois, Uhum. em qualquer hora, eu começo a lembrar das histórias. Então, essa história do javali basicamente é o seguinte: diz de um sujeito que ele queria aprender a caçar javali. Tá? Ele queria Uhum. aprender. Então, o que que ele fez? Bem, é muito fácil. Caçar o javali é só procurar um caçador que é especialista em matar javali, né? Em caçar javali. E assim ele fez. Ele procurou o sujeito, na hora que ele procurou, falou o seguinte para ele: você quer aprender? Então eu vou te ensinar. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Está aqui o papel e uma caneta. Você vai fazer o quê? Vai seguir o javali. Aí você vai lá e vai anotando. Olha, eles acordaram tal hora, andam em bando de tanto, o bando é formado por macho, fêmea, filhote, barará, barará. Eles adoram comer. Aí eles guardam o que que ele come, é, anota como é, quem são os predadores, os trieiros que eles passam, né? Ou Uhum. seja, vira um especialista em javali. Para a pessoa que queria aprender a caçar javali, para ele foi tipo assim, ele ficou até meio do tipo frustrado, porque ele já achou que o sujeito ia passar para ele como é que se usava espingarda. Uhum. E não era isso, ele estava imaginando o seguinte: ele estava imaginando que eu não entendia de arma, Uhum. e não era aquilo. Mas como disse que o homem era muito bom,
Tá? Uhum. Muito bom, então ele pegou e seguiu o conselho. Passou um tempo, ele voltou lá para o sujeito, e aí o sujeito, ele... E aí, aprendeu tudo sobre javali? Sim. Naquela conversa ficou claro que ele aprendeu mesmo. Ele provou para a pessoa que ele ficou especializado em javali. Aí o que que o caçador experiente falou para ele? Bem, agora que você entende de javali, então eu vou te explicar como é que funciona as armas. Provavelmente essa história, se fosse pegar essa história na época das cavernas, provavelmente o experiente seria: eu vou te ensinar da pedrada, porque era a arma da época. Uhum. Se fosse mais recente, eu vou ensinar da paulada, porque depois já utilizava madeira. Uhum. Em tempos, talvez fosse cartucheira. Agora deve ser uma arma super sofisticada. Tá? O certo é que depois que a pessoa aprendeu como é que encontra javali, aprendeu onde é que ele fica, onde é que ele passa, e aprendeu a manusear a arma, aí ele passou a caçar. E certamente ele começou, aí ele foi aprimorando as técnicas, né? E deve ter ficado um excelente caçador de javali. O que que tem a Uhum. ver isso com o negócio? É a mesma coisinha. Eu utilizo muito em palestra que é a mesma coisa. Ah, Levi, eu estou querendo vender alguma coisa, o que que você acha que eu vendo? Aí então eu já aparece, nossa, só deve dar uma travada, né? Porque a pessoa já Uhum. quer vender, ela não sabe quem que é o javali dela. Ela não Uhum. sabe quem que é o javali. Ela não sabe onde esse cara está, ela não sabe o que que ele compra, ela não sabe a dor que ele tem, ela não sabe nada da pessoa. Como é que eu ensino uma pessoa que não sabe nada daquilo que ela quer fazer? Como é que eu vou falar para ela o que ela vai fazer? Então, eu Uhum. não tenho como ensinar isso aí. A gente não ensina. Né? Vai não. Ah, você quer caçar? Você vai caçar o quê? Ah, sei lá, qualquer animal. Cara, é diferente. Tem animal que à noite é que você vê ele, tem um animal que é de dia. O que que você quer afinal? Tá? Outra coisa, o tipo de bala, sei lá, o tipo de arma, como é que você faz para esperar? Então, é diferente. Né? E uma outra coisa que eu comparo até, tipo assim, as armas que a gente utiliza para caçar javali, agora voltando às armas que utiliza para entrar em contato com o cliente, são as ferramentas de marketing que a gente tem, Uhum. incluindo as redes sociais, que elas mudam também. Sim. Hoje nós temos algumas redes sociais, nós temos algumas que até você já comentou: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, essas Uhum. ferramentas, certo? Mas identificar o javali, eu acredito que não mudou muita coisa. Por exemplo, qual que era a dor na época de Jesus Cristo? Uhum. E uma dor. Qual que é a dor agora? A dor é o seguinte: alguém queria alguma coisa e ele estava disposto a pagar para ter aquilo. Isso Uhum. é Jesus Cristo. E agora? A mesma coisa. Sim. Certo? Então, na hora que você aprende a identificar cliente, você talvez aprendeu aquilo que mais dá dinheiro, que é resolver problema, que é ser necessário. Uhum. Certo? Eu até costumo pegar e ver o seguinte: uma evidência de que alguém tem tudo para ser próspero é quando começa a resolver problema dos outros. Uhum. Falando de negócio. Às Sim. vezes até coisa de família, isso costuma até dar um certo mérito. Só que eu não tenho mérito, né? Eu não tenho conhecimento nessa área, então eu não vou para esse lado. Mas em negócio, você começou a resolver o problema das pessoas, elas começam a trazer mais problema para você. E você vai resolvendo, e aí eles começam a te pagar por isso. Uhum. Eles vão te pagando por isso. Por quê? Porque eles ficam agradecidos. Então, como é que eu faço? Eu tenho que identificar. Eu tenho que Uhum. identificar, por exemplo, se eu fosse caçar javali, bem, então eu já sei, eu vou pegar usar milho. Como assim milho? Porque eu sei que eles adoram milho. Então, se eu Uhum. pegar e fazer alguma estrutura, uma armadilha e colocar milho, eu posso correr o risco de pegar javali. Por quê? Aí eles vão lá comer o milho, então eu já encontrei com ele. Tá? Uhum. Cliente, não vai mudar muito. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra e o rapaz, era uma palestra para engenharia, eu preciso desse escritório. Aí, na hora que terminou a palestra, eu sempre pergunto no final assim da palestra, né? Primeiro eu pergunto no início da palestra qual que é a expectativa de vocês. O que você veio aqui por quê? Aí eles falam, eu pego e anoto o que aconteceu. E no final eu pergunto, e aí? Respondeu as perguntas, eu pego todas as perguntas, eu vou colocando. Pessoal, essa pergunta foi respondida, essa foi. Mas também eu já falo, olha, essa aqui não é assunto meu, então é assunto dessa aula. Eu já tiro Uhum. fora aquilo que não é da aula, né? E já vou direto no que interessa.
Teve um rapaz que falou assim: olha, Levi, eu descobri que eu não sei quem é meu javali, né? Então, o que que eu entendi na hora que ele falou aquilo? Eu entendi que ele entendeu a analogia, ele entendeu a metáfora, ele entendeu que ele não estava identificando quem era o Uhum. cliente dele, ele não sabia a dor do cliente, ele não sabia o que o cliente queria e ele queria vender. Ah, mas como é que ele vai vender se ele não sabe para quem ele vende, se ele não conhece exatamente qual que é o cliente? Né? Então não tem como. Então sempre eu pego e conto essa história do javali como uma forma de. É tipo assim, como é que eu vou pegar e ensinar alguém a procurar cliente? Eu nem sei como é que faria isso. Mas quando a história conta a história do javali, parece que, ah, tá, eu já entendi. Então, pela Uhum. história, já fica claro, né? Porque, ah, se eu fosse caçar um outro animal, aí então teria que ser outro local, teria que Sim. ser outra arma, teria que ser. Então, aí, ah, tá, então quer dizer, cliente é assim, é. Cada cliente é igual. Agora, vamos aplicar isso naquilo que você faz, tá? Se Uhum. você fala, por exemplo, que você já tem, que a maioria dos que o que você mais recebe já é cliente que está relacionado a lançamento. Se você Uhum. fala que lançamento, as pessoas elas estão cada vez mais conectadas ainda, certo? Uhum. E os programas estão mais eficientes, né? E as pessoas estão tem tipo assim meme na internet que tem pessoa que ela já anda com o celular na frente, né? Uhum. Eu até ouvi um que é engraçado. Você quer voltar a viver? Quero. Aí então entra aqui. Me empresta o celular. Pegou o celular, quebrou lá com o martelo, vai, pronto, agora vai ser feliz, né? De novo, né? Vai aprender a Uhum. viver. Mas é uma Praticamente brincadeira dizendo assim. o seguinte, que é o nível de conexão das pessoas. Então, quer dizer, se quiser vender, provavelmente Online. vai ter que Pro ir digital. onde a pessoa está no digital. E lançamento, né? Como você mesma disse, né? Então, né? E a gente percebe também que lançamento está cada vez mais forte, está cada vez mais forte. Então, provavelmente é o seguinte: aquilo que você está aprendendo parece que é uma evidência de que é um bom caminho. Você Uhum. aprender dominar essa área de lançamento, né? Então, você dominar essa área de lançamento. Então, agora aqui a gente aplica aquele paretão lá, a lei de 80-20. Bem, já que é assim, então você já pode começar a focar daqui para frente, você começar a focar naquilo que mais te rende. Uhum. Tá? E, evidentemente, também tem que lembrar que você não pode sobrecarregar você. O que E que é sim. sobrecarregar você? Não, se para fazer um lançamento eu já estou, apesar de que também, como você está aprendendo, a cada lançamento você vai perceber que você aproveita coisas do anterior. Eu não sei se a palavra Sim. certa é E copiar. aprendi. É, Também aprende a otimizar o tempo, né? Às vezes você gasta muito tempo aprendendo algo ali e sim, assim, fazendo as coisas muito devagar, depois que você já pega, você já sabe, ó, isso daqui eu já sei que eu posso fazer que vai mais rápido. sim. Então, veja bem que é como se dissesse o seguinte: vamos para a parte prática do negócio, né? Validando o Uhum. modelo de negócio. O negócio é bom? Vou repetir. Não, é excelente, está mostrando que é bom. Outra coisa, dá para melhorar? Mas Uhum. você já percebeu, você já estava na sua cabeça, eu só estou falando, que Uhum. lançamento já começou a mostrar uma evidência de que as pessoas estão dispostas a pagar mais para você por isso, tá? E que isso você pode escalar ele e até de repente escalar o próprio lançamento ou outros lançamentos também. Você de repente Uhum. pode até nichar para alguns tipos de lançamento, não fazer todos, mas fazer alguns, né? Existe também técnicas que pegue, tem o lançamento, mas tem todo dia, então tem mix, que é uma questão também. Mas o que eu imagino é o seguinte: antes de, por exemplo, pegar e variar demais, aprende a fazer uma coisa bem feita. Sim. E depois começa mais. Então, esse caminho para pegar e superar os 10 pontos, eu percebo do jeito que está aqui, ó, às vezes só quem tem que aumentar a equipe, né? Porque para não Com sobrar. certeza. Aí Aham. É uma é coisa que eu já legal. tô na minha cabeça já. Então, se você pegar mais aí, tipo assim, do jeito que está aqui, se você tivesse, de repente, mais uns dois, você já ultrapassaria os 10 pontos, Sim. né? Então, na Uhum. verdade, é o seguinte, eu vou procurar quem? É o tal do procurar os lookalike, né? Quem que é os parecidos? Bem, se eu estou fazendo esse, então, talvez esse... Aí você já começa a aplicar a história do javali, Sim. tá? Porque é o seguinte, não, esse aqui dá trabalho demais e não dá nada de renda.
E outra coisa que também é muito importante é o seguinte: ele te paga, mas ele não ganha com aquilo que você faz para ele, porque aquilo não dá dinheiro. Uhum, E como não dá dinheiro, ele não vai reconhecer o valor do seu trabalho. uhum, Às vezes você pode até fazer algo fantástico para a pessoa, só que ela não vai ganhar dinheiro com aquilo, porque na verdade o marketing da pessoa quem faz é ela. sim, Se ela não te falar qual que é o javali dela, você não vai saber. uhum, Você consegue no máximo fazer aquilo que o seu cliente fala para você fazer. Aí você faz e faz com qualidade. Mas se ele não souber a dor do cliente dele, você não vai saber. E nessa hora eu lembro muito de médico. Porque imagina que o médico contratasse você para fazer a propaganda dele, certo? Quem vai dizer para você o tipo, o vocabulário, as narrativas que, por exemplo, como é que é o médico de uma pessoa idosa? Qual que é as uhum, palavras-chave que tem que falar? Então, provavelmente, se pegar e falar que a pessoa é idosa, e aí, qual que é a dor que você tem? Literalmente a dor mesmo, tá com dor. É difícil um velho que não tem dor. Então, se for uma criança, tá chorando por quê? uhum, Então, tipo assim, eu estou colocando de uma forma que para você pegar e fazer as narrativas, para fazer os vídeos, tudo, a pessoa tem que falar o que ela quer, ué. Qual que é a linguagem, qual que é o vocabulário que ela usa e por aí vai, né? Então, sim, aqui já está, então, vamos dizer assim, pela validação do modelo de negócio, então, o que está aparecendo, é claro que a gente faz isso aqui, não é bater o martelo e virar a ponta, mas é o seguinte, sim, aparecendo aqui, se você quer crescer, o lançamento está aparecendo o caminho, a estratégia melhor, certo? E você tentar, né, fortalecer o que você vai estar fazendo e, às vezes, até pegar e oferecer para mais gente. Olha, porque depois vem o resultado. Olha, eu já fiz para o fulano e eu aprendi, já deu resultado. Fiz para outro, e na hora que vem resultado, nada é mais forte do que o resultado. Na hora que sim, você passa a ter resultado, então aí é o seguinte, uhum, é porque você mesmo já fica mais seguro da sua capacidade. Para sim, duas coisas. Para pegar, para não, esse tipo de lançamento eu não quero, isso eu não faço, isso eu faço. uhum, Aí você fica mais ciente de você. É. sim, Uma outra coisa que você falou aqui, tá? É a forma como você trabalha em termos de relacionamento, tá? O lançamento te permite você lançar qualquer um em qualquer lugar do Brasil ou de países que falam a língua portuguesa, sim, tá? E você não depende do presencial. sim. Tá? E às vezes uma coisa até que para mim foi novidade é que às vezes o presencial é mais presente, o O digital é mais digital é mais presente, sim. porque quando eu, por exemplo, vou atender você, igual nós estamos conversando aqui, eu não posso olhar para o lado, porque você está percebendo que eu não estou prestando atenção. É verdade. Então, tipo assim, o digital, ele te cobra mais. Eu, quando eu faço atendimento aqui pela internet, quando chega no final do dia, eu estou cansado. Uhum. Aí poderia dizer, Levi, mas você estava sentado no É, ar-condicionado. eu escuto muito isso. Tem gente que É, acha que eu não trabalho, porque eu fico só no sentado, no celular ou no né? computador. Eu acho que eu tô passando tempo. Então, olha só, o presencial, ele é tipo assim, você no digital, você não depende do presencial. Sim. Você pode ficar digital, que você tem que ter o quê? É um ambiente aí, provavelmente, pegar e ter um ar-condicionado, conforto, às vezes uma Uma água mesa, uma enturrada, uma cadeira, mesa. uhum, É, uma boa você internet. e pegar e passar essa vibração para o cliente. Passar e, às vezes, inclusive, também, no relacionamento, é muito bom fazer o que nós estamos fazendo aqui, porque aqui você olha no olho da pessoa. Telefone, Uhum. você não olha no olho, você fica aqui assim, é um negócio muito. Não cria conexão. Sim. Se puder, por exemplo, colocar na hora que conversa com o cliente, reunião, às vezes até inclusive gravada, para poder, depois, se a pessoa quiser ver tudo, né? Porque não precisa fazer ata, não precisa de pegar nada, pode colocar velocidade alta, tudo, né? Então, mas fica lá Uhum. o que que foi, qual que é o combinado? O que que você quer que eu Certo. faça? Então, isso é para entregar assim. Então, isso é muito bom. Uhum. As entregas, tá? É uma outra coisa também que
No caso, você está entregando muita coisa, né? Provavelmente você vai ter que fazer alguma coisa no sentido de o que que é você que vai fazer e o que que é a sua equipe que vai fazer. Sim. Por exemplo, é claro que você entende de tudo, mas não precisa fazer tudo. Olha, vai fazer impulsionamento? Sim, certo? Então, de repente, já começar a preparar alguém para ficar mais ligado. Então, no impulsionamento, lá no próprio impulsionamento, qual que é o tipo de impulsionamento que está funcionando mais? Uhum. Quantos públicos? Quantas campanhas, quantos públicos? Como é que eu faço para monitorar lead? Aí você pega Uhum. cada coisa que você faz, você vai tentando aplicar o 80-20 também. Porque tem coisa que você entrega que dá mais dinheiro do que outras coisas. Sim. E tem coisa que o cliente gosta mais do que outra. E isso já vai, basicamente, aqui em relação a vídeo, texto, banner, né? Essa Uhum. parte que você falou de pegar e criar as narrativas, de pegar e fazer os textos, tá? E se você puder, a cada dia, já que você trabalha com emoção, trabalha com uma lógica, puder colocar, acrescentar mais gatilho mental, tudo, e acompanhar o resultado disso. Por exemplo, ó, tal campanha deu resultado. Como é que foi que eu fiz ela? Uhum. Entendeu? Porque não é só fazer, é pegar, monitorar o resultado. Olha, isso eu postei e deu resultado. Isso não Uhum. deu resultado. Por que que deu resultado? Tentar identificar o que foi naquela narrativa que você fez que fez chamar tanta atenção. Porque isso tem muita sintonia com o cliente, com o Sim. javali, né? Parece que aqui eu coloquei um tanto de milho certo, porque o pessoal gostou. Seria mais ou menos isso, né? Então, qual que é a lógica que eu faço? O que que eu escrevo que chama, tipo assim. E outra coisa também, no seu caso, que você já está craque nisso aí, tem que lembrar do funil. Atenção, Uhum. interesse, desejo e ação. Tem hora que não é para vender. É só o que que o cliente quer. Não, por enquanto ele só quer dizer que ele existe. Uhum. É o top of mind. Ele só quer saber, não quer falar, olha, eu estou aqui, qualquer coisa eu estou aqui. Tudo bem, então não é para vender. Porque se Uhum. começar a misturar demais, as pessoas não gostam, Sim. né? Eu acho que a expressão é mais ou menos, when you give, when you ask. Quando você Uhum. pedir, você pega. Se você pedir, você pede. Se você perguntar, você só pergunta. Tá? Mas você, tipo assim, você não mistura as coisas, né? Uma coisa é Uhum. pedir, outra coisa é pedir, entregar valor. Entrega valor é uma coisa. Pedir para vender, e no nosso caso agora nós estamos vendendo. Sim. Agora, descaradamente, nós somos vendedor. Por quê? Uhum. Todo o trabalho já foi feito lá atrás. Uhum. Atenção, interesse, desejo, agora é a hora, essa semana de ação. Né? Então, e nada melhor do que mostrar ação do que mostrar um resultado prático, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que é um resultado prático? Como é que faz para mim ganhar dinheiro? Né? É o que Uhum. nós estamos fazendo aqui. É, Certo. em relação à questão dos equipamentos que você utiliza aí, dos app, eu acho que foi até interessante, porque às vezes as pessoas não têm noção disso. Eu vou fazer. Então, tá. Então, no caso dela, ela tem o chat GPT que ela usa, ela tem os aplicativos, ela tem o Canvas, ela tem alguns aplicativos e provavelmente você vai ficar o tempo todo também fazendo a seleção. Porque vai sair no aplicativo novo Sim. e você sempre tem que pegar o 80-20 do novo também. Quais são os aplicativos que mais me dá resultado do que outro aplicativo? Sim, até porque eu faço teste. Eu já fiz teste com os novos, mas eu não gostei. Eu voltei e fiquei com o que eu tava mesmo. Então, isso é muito importante, né? A mesma coisa também em relação ao equipamento. Você está com o notebook, depois, né, por exemplo, eu tinha quando eu não conhecia, quando me falaram do iPhone, uma vez até, o rapaz olhou para mim, eu não sei se o senhor vai aprender isso aí, que é difícil, né? É, eu ia comprar um iPhone, para tá querendo me arrebentar o ombro, né? Tá achando que eu, esse velho aí, não sei o quê. Sabe de nada, né? Pois é, então, olha, hoje eu utilizo não só um iPhone, na verdade aqui eu tenho uma coleção de iPhone que eu uso, monto câmera aqui no meu escritório, né? Tem um Mac que eu estou gravando esse bate-papo pela plataforma Zoom, mas sempre ficar de olho na tecnologia, porque uma coisa que eu percebi no dia que eu passei a utilizar equipamento bom, Sim. só escuto falar de vírus, né? A última vez que eu vi falar de vírus foi da Covid. Pior que é verdade. Não Não, tem porque problema nenhum.
Não, eu não tenho mais problema com vírus. E quando eu tinha os outros equipamentos aí, nossa, era direto. Eu tinha quase que um rapaz a tira-colo aqui para ficar tirando vírus no meu computador. Né? Então, é tipo, a gente tem que ficar atento à tecnologia para aparecer uma coisa melhor, pronto, né? Agora tem um detalhe. A inovação não vai fazer você ficar diferente dos outros porque você inovou. Você não vai fazer uma obrigação. Porque você Uhum. ficar dentro da onda te Sim. permite ficar dentro do mercado. Agora, para Uhum. permanecer no mercado, é tudo que nós estamos conversando aqui. Já são outras coisas também, né? Então, né, até se dia alguém queria alugar um terreno meu, não, porque a academia que ele vai trazer para o seu terreno, ela é toda tecnológica, toda inovada, toda cheia de inovação. Mas então, qual que é o mérito dele? Porque se o mérito dele for comprar uma academia que já está toda pronta, qualquer um pode comprar, basta ter o dinheiro. Uhum. Agora, se me falasse que ele é um cara que tem 10 anos, tem 15 anos, que já passou por cada crise, ele conseguiu superar, que ele sabe muito bem a clientela dele, quem que é a clientela dele, aí é diferente, é mérito dele. Uhum. É porque a inovação não é mérito dele, é só basta comprar. Qualquer um que for entrar no mercado compra, né? Mas não é isso que garante o mercado. Se fosse assim, Sim. bastava ter dinheiro para entrar no mercado. Sim. E a gente sabe que não é assim que funciona. Em relação às parcerias, é mais ou menos o seguinte: as parcerias que você tem em relação a. Porque uma coisa é quando você está mais próximo do cliente final, a quantidade de dinheiro é maior. Uhum. Quando você está mais longe do cliente final, o que, que é isso? Então, olha, entre eu e o meu cliente tem mais uma agência, tem mais alguém, tem mais alguém. Então, você pega o dinheiro que ia receber e vai picando, vai ficando para Uhum. tá? Certo. Então, se você tiver parceiro que é mais próximo do produto, no seu caso, ele dá mais lucro. Uhum. Ficou claro isso? Sim. Ah, Uhum. quando eu tinha loja, então, por exemplo, eu comecei a vender sal mineral e eu pegava e comprava sal mineral de uma outra loja, comprava fosfato bicálcico de uma outra loja. Na hora que eu fazia o sal mineral, ficava mais caro do que o preço do sal mineral, do que o sal mineral se eu comprasse ele pronto. Aí Uhum. você fala, mas qual que é a lógica? Eu tinha que começar a vender. Depois que eu comecei a vender, que eu cheguei no nível de sal que eu já estava vendendo, aí eu parei de comprar dessa pessoa e passei a comprar de caminhão de fosfato bicálcio. Comprava uma Uhum. espinha de sal branco. Aí eu já comecei a ganhar tipo 10%, 15%. E Uhum. não era bom. Só que eu fazia proteinado e o proteinado dava o dobro de lucro. Sim. Mas para mim entrar no mercado, eu peguei esse parceiro, que depois não foi mais meu parceiro. Na época das vacas magras, aquele parceiro foi importante. Depois, o que, que aconteceu? O meu parceiro não foi uma loja do meu lado, foi uma, Uhum. uma salina lá do Nordeste. Né? Aí eles vinham aqui, eu já comprava o quê? Eu comprava eram aqueles caminhão que vem, 3 milhão que eles falam, eles vêm, parece que 20 toneladas por cada carreta de sal. Eu vou comprar Uhum. toda. Por quê? Porque aí eu já tinha estrutura. Sim, estrutura. Uhum. Os parceiros da gente também, com o tempo, eles vão mudando. Sim. Né? Isso tem que ficar bem claro, que você tem um parceiro em cada tamanho da sua empresa, você tem um parceiro. E depois esses parceiros vão mudando ao longo do tempo. Tá? Então tem que Uhum. acostumar que é assim que funciona. Tá? Sim. Bem, então, aí nós chegamos, vamos dizer assim, no dinheiro. Né? Então, quer dizer, o que, que eu imagino? Se você, daquilo que nós conversamos e que ficou gravado, né? Inclusive no nosso curso, vai ser desse jeito, vai ficar gravada, a pessoa depois ela pode ficar escutando tudo que eu falei, vai receber as planilhas, vai receber tudo aquilo que é necessário para poder refletir, né? E Uhum. depois ela poder fazer a aplicação, tá? Basicamente seria o seguinte, daquilo que foi falado, por tudo que foi falado, eu imagino que para você crescer esses 9 para passar aqui, tipo assim, eu também imagino que nós estamos ainda na metade, quase menos da metade do ano, você tem tudo para até o final do ano e já está faturando mais de 10 mil reais por aí de renda livre. Né? Uhum. Eu vejo que é possível. Por quê? Veja bem que, agora que nós já terminamos aqui, o que, que eu falei? Olha só o que, que eu analisei. Agora as palavras mais chiques, assim, mas não interessa. Uhum. Olha, segmento de cliente, nós analisamos. Certo. Quem você ajuda, foi a primeira coisa que eu fiz, o cliente. Relacionamento, como é que você interage com os clientes, nós analisamos.
canais de distribuição, como é que você Uhum, recebe e entrega aquilo que você faz, uhum, proposta de valor, o que que você entrega, os produtos que você entrega, atividade-chave, o que que você faz, como é que funciona aí o seu. Eu já até imaginei na minha cabeça aqui como é que você trabalha aí. uhum, Recurso-chave, o que que você tem de equipamento? Eu também já sei até. Tipo, se eu chegar ali, tá ali o iPad, tá ali o iPhone, tá ali o computador, né? uhum. Já sei, tá, até o seu, né, o fone de ouvido, É. né? Eu já sei quem são os seus parceiros, tá? Ou seja, as redes de parceiro que você tem, quem te ajuda, e você ajuda essas pessoas também. Você ajuda elas e elas te ajudam, né? E eu apliquei em tudo isso aqui o 80-20. Uhum, Como é que eu posso ser mais eficiente com o cliente, com relacionamento, com distribuição, com proposta de valor, com atividade-chave, recurso-chave e rede de parceiro? Como é que você pode uhum, ser mais eficiente? Aonde é que eu faço menos e consigo mais? uhum, Né? E isso, evidentemente, que vai virar faturamento e você vai ter uma despesa que você também pode controlar. Na verdade, eu fui fazendo aqui, né? Fui fazendo um esqueleto aqui, certo? Aonde a gente foi conversando baseado nisso aqui, tá? certo. Então, a ideia basicamente foi essa, mas aí, então, até agora que, vamos dizer assim, agora que a onça já está morta, eu passo a palavra para você o seguinte, e aí, depois de tudo que foi falado, para você, assim, de tudo que foi falado, assim, o que que soou como novidade para você que você pode levar para dentro do seu empreendimento, da sua empresa? Uhum, que sou como novidade. É, acho que essa análise assim da questão do cliente é uma coisa nova, né? Essa parte sobre o investimento em lançamentos já é algo que as pessoas vêm me falando. Já desde o final do ano passado, já vem pessoas me dando dica, falando para mim aprender um pouco mais sobre essa parte de lançamento, porque é algo que vai estar muito em alta. É, e aí, sobre essa parte também de delegar funções, é algo que eu já estou tentando me organizar já para isso, para colocar as coisas em ordem, assim, para delegar um pouco mais, para mim ficar um pouco menos sobrecarregada e conseguir captar mais clientes, porque hoje, como eu falei, a maior parte dos clientes são indicações dos próprios clientes, então eu não queria ficar vivendo só de indicação, né? Eu queria eu mesma também ter a minha estrutura, de captação e tudo mais, ter um marketing bom também nas minhas redes sociais, porque hoje em dia o meu marketing é muito básico, assim, bem básico. Eu até comecei vários projetos, né, para começar a fazer meu próprio lançamento de marca na rede social. Só que por conta de eu pegar muita demanda e eu não ter com quem delegar minhas funções, eu não me sobrecarreguei de pegar algo para mim também. Porque se eu anunciar mais, tem chance de vir mais clientes e eu não ia conseguir pegar. Então aí eu decidi dar conta, né, dos que eu tinha, organizar para poder delegar mais funções para que eu consiga abrir espaço de tempo para que eu consiga captar mais clientes, porque eu não tenho estrutura tipo agora os clientes que vai entrando, eu vou me organizando e vou tentando delegar o que eu posso, mas eu não queria deixar a desejar para os clientes que eu já tenho, de ficar tão sobrecarregada que eu não vou conseguir entregar mais as coisas. E também para mim não me sobrecarregar, né? Porque senão vem um burnout aí para mim, um burnout também para mim que É. aí eu trabalhando também 12 horas por dia não dá. E aí, então, essa foi mais ou menos uma confirmação de tudo que eu já vinha, né? Que eu tô no caminho certo, que o que eu penso tá certo, e as coisas que eu preciso estruturar e que eu preciso melhorar é isso mesmo. E essa questão do análise mais profundo com o cliente e principalmente uma visão melhor, eu preciso melhorar e ter sobre o meu financeiro. Porque acaba que, como eu recebo muitas vezes por semana, muitas vezes uma vez ou outra, muito freelance, acaba que eu não tô me vendo muito como PJ e PF separado. E tô vendo muito como uma pessoa só e que faz tudo junto. Por mais que eu tenha minha conta lá particular e a conta PJ, deixo um dinheirinho guardado na PJ, mas ainda mesmo assim ainda não tô tão organizada quanto a isso. Por isso que eu não consigo até então, até ficar delegando muitas coisas. Às vezes contratar alguém, um funcionário, que às vezes vai me dar um gasto maior, né? Um custo um pouquinho mais maior do que eu já tenho. E
Seria mais ou menos isso. Mas o que mais assim me chamou assim que foi novidade para mim é essa questão do cliente. Por mais que seja algo que a gente faz involuntariamente às vezes, né? Não é algo muito assim que estava claro assim, na minha cabeça. Essa questão de análise, igual você já começou já pedindo análise para mim falar do cliente, que dor, o que que eu faço. Eu faço tanta coisa para os clientes que às vezes eu até me esqueço que problema que eu estou resolvendo, que eu resolvo às vezes problema demais até para muitas coisas, eu resolvo muitos problemas. Mas eu gosto de resolver problema. Acho que se fosse tipo assim, o que você mais gosta de fazer, eu gosto de ser útil e gosto de resolver problema. Eu não gosto que me dá problema, odeio a pessoa me dar mais problema. Igual, por exemplo, eu tenho uma pessoa trabalhando comigo. Aí a pessoa, ao invés dela estar me ajudando, ela tá me dando mais problema do que para mim resolver. Aí eu já não gosto. Eu gosto de resolver problema. A pessoa me dá o problema e ela não precisa nem falar muito. Eu já sei o jeito que ela pensa e eu já resolvo o problema dela. Então é basicamente isso. Falei muito? Não, não, é tipo assim, o que eu acho interessante e que eu acho que é tipo assim, depois a gente vai conversar um pouco, mas eu vou parar esse vídeo aqui, depois a gente volta a conversar, né? Mas para ficar Hum, esse vídeo, a ideia desse vídeo é justamente isso. Como é que funciona na prática aquilo que eu faço? certo. Tá? Então eu queria mostrar como é que na prática eu faço. É claro que no seu caso eu segui um caminho, mas cada caso é um caso diferente. Certo. Cada Uhum, caso é um caso diferente. Agora, uma coisa que você falou e que eu já percebi é o seguinte: uma das coisas que mais chama a atenção nesse validação de modelo de negócio é na hora que a pessoa percebe a necessidade e a importância de identificar bem o cliente. Até porque, veja uhum, bem, no seu caso, é mais esforço intelectual. Tem pessoa que coloca dinheiro, o pouquinho dinheiro que ela tem, e ela coloca dinheiro numa coisa que ela não sabe se alguém vai comprar. sim. E na hora que eu pego e faço essa reunião com a pessoa, que ela fala, nossa, eu parti do princípio errado. Ao invés de eu descobrir o cliente, depois que ele construir toda a cadeia para trás, eu esqueço Uhum, do cliente. E eu uhum, sempre considero, comparando o cliente com aquela história do animal que eu vou inventar, eu sempre considero o seguinte: o cliente é como se fosse o coração, uhum, tá? Quer dizer, não tem. Faltou cliente, acabou o negócio. Não tem, não existe cliente, não existe negócio sem cliente. Então, tudo começa por lá. Você tem cliente, pronto. Então, está resolvido. uhum. O resto o resto a gente vai ajustando. Se faltar o cliente, não adianta, não tem resto. Aí não adianta o resto, né? Então, basicamente seria isso aí, né? Eu espero Certo. que isso seja útil, esse nosso bate-papo, né? Que até estimule outras Uhum, pessoas a fazer igual você, né? uhum, Uma coisa eu sei, que normalmente quando acontece isso comigo, depois aí quando chego em casa à noite, na hora que eu deito, né? Aí a minha cabeça começa a ferver. Aí eu começo a pensar em tudo que foi falado, tudo que foi também sou assim. Fico é, remoendo por uns dias. e depois aí eu começo muitas das vezes, em seguida já aplicar muita coisa. Uhum, Essa foi Nossa Senhora, tá? E veja bem que olha só como é que é interessante. Foi num bate-papo, sem gastar dinheiro, sem gastar nada, só de reflexão. E isso já a gente já tira proveito e dá para pegar, mudar muita coisa na vida da gente, do empreendimento, né? uhum, Já com esse bate-papo. É que eu espero que as sim, pessoas que vão assistir, né, que elas sim. realmente mudem a vida delas e que elas possam ser mais prósperas, né? Mas é isso Uhum. aí. Então, obrigado aí pelo seu apoio. Imagina, eu que agradeço pelo Tá? tempo. E para você que aí da internet, que está acompanhando o trabalho da gente, o trabalho de, ó, perde tempo não. Vai lá e faz a inscrição, garante a sua vaga, que tudo que aconteceu aqui vai acontecer exatamente com você. E você vai começar a andar no caminho correto, ou mais correto, ou então aquilo como a Beatriz falou, né? Foi muito bom porque eu percebi que eu já tinha muita coisa que eu já estava acertando, mas é bom a gente saber que está no caminho correto. Excelente. Ou também, de repente, você precisa pegar e pensar assim: eu podia ter ajustar aqui, a minha estratégia pode ser melhorada e ser mais eficiente. É isso aí. Então, espero que goste do vídeo. Estou aqui à disposição, né? Vai lá e faz a inscrição para o curso Negociando 10K.